Homologia dos órgãos. Então, meus amores, uma espécie, ao ocupar diferentes ambientes, estará submetida a condições ambientais distintas. As diversas populações sofrem ações de seleção natural específicas de cada ambiente. No decorrer do tempo, as populações elas desenvolvem características exclusivas, podendo surgir novas espécies a partir da espécie do ancestral. A esse processo denominamos de irradiação adaptativa. A diversificação dos mamíferos placentários é um exemplo da irradiação adaptativa. De um ancestral comum e um longo processo evolutivo, surgiram novas espécies, adaptadas a diversos tipos de habitats. Podem ser habitats terrestres ou aquáticos. Vamos lá. A homologia dos órgãos está diretamente relacionada à irradiação adaptativa. Por homologia, entende-se a semelhança entre estruturas de diferentes organismos, devido à mesma origem embriológica. As estruturas homólogas, elas podem exercer ou não a mesma função. Por exemplo, o braço do ser humano, a pata do cavalo, a asa do morcego e a nadadeira das baleias são estruturas homólogas entre si, pois todas têm a mesma origem embriológica. Meus amores, analogia dos órgãos. Meus amores, a analogia ela se refere à semelhança morfológica entre as estruturas, em função da adaptação para a execução da mesma função. Embora as origens embrionárias sejam distintas, mas as estruturas análogas não refletem em si nenhum grau de parentesco, pois têm origem evolutiva independentes, provenientes de ancestrais diferentes. Elas são indícios da adaptação de estruturas de diferentes organismos, as pressões da seleção natural semelhantes. Trata-se de um processo chamado de convergência evolutiva. Por estarem adaptados ao mesmo habitat ou ambientes parecidos, esses organismos eles apresentam semelhança em relação à organização do corpo, sem necessariamente terem relação direta ou indiretamente com o seu parentesco. Podemos ter como exemplo o corpo fusiforme e a forma hidrodinâmica que vai favorecer na locomoção do ambiente aquático. Então, esses animais, eles têm o processo de convergência ao longo da evolução, pode ser de mamíferos, de aves, de répteis e também de peixes, no qual eles vão ter essa evolução para a sua adaptação ao meio. A biologia comparada a embriologia, meus amores, é o ramo da biologia que estuda o desenvolvimento do ser vivo, desde a fecundação do ovócito e do desenvolvimento do desenvolvimento do embrião até o seu nascimento. Meus amores, o estudo comparado da embriologia de diversos vertebrados demonstrou que existe uma grande semelhança no padrão de desenvolvimento inicial, sendo um indivíduo de ancestralidade comum. À medida que o embrião ele se desenvolve, vai surgindo características individualizantes que vai fazendo com que as semelhanças elas vão diminuindo. A comparação das proteínas. As proteínas elas são grandes moléculas formadas pelo encadeamento de aminoácidos. Esses aminoácidos ficam arranjados em determinada ordem.
essa ordem ela é definitiva como base do DNA. Considera-se assim esse fato, quanto maior for a semelhança entre as proteínas de indivíduos diferentes, de diferentes espécies, maior será também o grau de parentesco entre seus materiais genéticos e, consequentemente, entre elas. Frequentemente encontra-se em diferentes espécies proteínas muito semelhantes, em que a sequência de aminoácidos apresenta poucas diferenças. Essas diferenças acontecem devido às mutações ocorridas no DNA, que são expressas na produção de proteínas, indicando que elas tiveram, assim, a origem em um mesmo ancestral e sofreram alterações no longo da evolução da espécie. Já os registros dos fósseis, vamos denominar como fósseis, qualquer vestígio de presença de organismo da Terra. As partes duras do corpo por organismos são as mais frequentes conservadas nos processos de fossilização, como os ossos, as conchas e as carapaças, mas há casos em que parte mole do corpo também é preservada. Também são consideradas fósseis as impressões deixadas por esses organismos, como pegadas de animais e impressões de folhas também, de penas de aves extintas e de superfície de pele dos dinossauros. A importância dos estudos dos fósseis para a evolução está na possibilidade de conhecermos organismos que viveram na Terra tempos remotos, sob condições ambientais distintas das encontradas atualmente, e que podem fornecer indícios de parentesco entre espécies atuais e também espécies extintas. Por isso, os fósseis eles são considerados indícios muito importantes da evolução. Os trilóbitas são um exemplo de seres dos quais só temos conhecimento pelos fósseis. Hoje são extintos. Eram artrópodes, que eram marinhos e que viviam há cerca de 500 milhões de anos. Os trilóbitas, eles mediam aproximadamente 10 centímetros. Então, meus amores, também temos um fóssil chamado Luísa, que é o fóssil mais antigo humano já encontrado nas Américas, que ele recebeu o nome de Luísa e foi desenterrado em 1975 em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte, durante umas missões que foram feitas. Espero que vocês tenham entendido. Estarei enviando aqui a atividade. Fiquem em casa, meus amores, se cuide. Beijo, te amo vocês.